Não tem como fugir. A sua vida depende da sua comunicação. E eu sei que às vezes é chato, tem momentos que a gente não quer se relacionar, que a gente não quer conversar, não quer dialogar, mas nós somos seres sociais. Isso significa que são as nossas relações e a nossa sociedade que constrói aquilo que somos. E é por isso que treinar a sua comunicação é tão importante. E é por isso que eu estudo comunicação, eu sou jornalista, eu sou apaixonada pela poética das palavras, dos relacionamentos e dos diálogos. E eu sinto que a gente tem perdido aos poucos aquilo que nos faz criar conexão com as outras pessoas. Além de todas as barreiras que temos, que são muitas, mas tem três pilares da comunicação que eles têm sido totalmente desrespeitados, por assim dizer, e a gente já não consegue criar conexão com alguém. Sabe aquela conversa gostosa que você tem com alguém e que você troca ali informações? É muito importante que você entenda que existe, para que uma conversa assim seja real e efetiva, existem algumas questões ali envolvidas. Mas a gente precisa dessas questões em maior ou menor grau em vários momentos da nossa vida. Pode ser no seu trabalho, no seu namoro, no seu casamento, nas suas amizades, enfim, nós nos relacionamos o tempo inteiro. A primeira delas é o tempo. E a gente sabe que o uso do tempo tem sido realmente negligenciado e a gente tem colocado o nosso tempo em outros aspectos que não necessariamente nossas relações. A gente acaba passando muito tempo sozinho. É quase que um vício, essa questão da solidão mesmo, não é nem solitude. Então a gente passa muito tempo sozinho, a gente passa muito tempo na companhia de aparelhos que nos dão a sensação de uma conexão com outras pessoas, mas que não necessariamente geram realmente essa conexão, a menos que você realmente consiga se conectar com alguém e dar para essa pessoa tempo, disponibilidade. Uma comunicação efetiva, um diálogo eficaz, ele só acontece se você dedica tempo para isso. E eu sei que, nossa, tempo é dinheiro. Eu agora morando na Tailândia, eu tenho mudado em certo ponto essa perspectiva, porque a gente que é brasileiro, a gente está sempre ali no meio do turbilhão de informações que chegam para a gente e de influências também que chegam para a gente. A influência norte-americana, por assim dizer, eles são muito preocupados em utilizar o tempo para produzir, para suas conquistas. Por um outro lado, a gente tem até um provérbio na África e até aqui na Ásia também, na África especificamente esse provérbio, né, que é eles têm o relógio, nós temos o tempo. E eu achei isso muito interessante porque quando eu cheguei aqui, eu estava num ritmo muito acelerado e aqui eu precisei desacelerar e criar mais conexões com tempo de dedicação. Primeiro porque eu não tinha conexão com ninguém ainda, então eu precisava dedicar esse tempo. Não acredite que a gente cria conexões genuínas sem tempo dedicado a isso. Então, muito provavelmente, se a sua comunicação você tem sentido, por exemplo, que você fala e as pessoas não te entendem, que você não é compreendido, muito disso pode estar relacionado à falta de dedicação de um tempo exclusivo para você explicar para outra pessoa. Uma outra questão da nossa comunicação, do nosso diálogo, é a intencionalidade. Você precisa, todo mundo tem intenção. Quando você conversa com alguém, eu não estou dizendo que a gente usa às vezes a palavra intenção e tem pessoas que já levam para um lado de premeditar algo, não é isso. É o que você quer conquistar com essa conversa. Talvez seja a lealdade, a confiança, realmente ser empático com a pessoa do outro lado. Então não precisa necessariamente ser uma intenção de ganho o tempo inteiro. Mas todo diálogo ele precisa de uma intencionalidade. Ele precisa te conduzir para algum lugar. E quando você coloca isso em sua mente, fica muito mais fácil você construir as relações e você perceber a outra pessoa. Porque todo mundo tem intenção de alguma coisa, entendeu? Tem intencionalidade de algo. Então, do outro lado, também existe uma intenção, também existe uma intencionalidade. Então, imagine a força que teria que a intencionalidade de vocês, de um lado e de outro, estivessem alinhadas. Eu percebo que mesmo no ambiente de trabalho a gente tem muita dificuldade de se comunicar, né? E é por isso que tantas demandas vão e voltam a depender do com que você trabalha, mas eu acredito que isso se aplica a todas as áreas possíveis. Muitas vezes você até dedicou tempo com aquela pessoa, mas vocês não alinharam a intencionalidade de vocês na resolução de uma determinada situação. Isso faz com que você perca tempo
e com que você não seja intencional o suficiente na sua conversa. Então, a intencionalidade, ela precisa existir. Você precisa determinar qual que é o seu ponto de chegada, para não ser uma conversa leviana. Eu falo até nas conversas do dia a dia, mas o que você quer conquistar com isso? Carisma, lealdade, como eu já falei para vocês. E o terceiro ponto é identidade. É o uso da identidade para gerar conexão com a outra pessoa. Todo mundo é muito mais do que apenas a sua profissão ou do que a sua função social. A gente cumpre o tempo inteiro funções sociais. Então, ora sou professora, ora sou namorada, ora sou amiga, ora sou líder, ora sou filha, ora sou sobrinha, ora sou prima. Então, a gente cumpre papéis o tempo inteiro. E todo mundo é muitas coisas. E é isso que faz a gente ter uma determinada identidade. E para além das funções, porque eu acabei falando muitas funções, mas existem os gostos, as particularidades, aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa não gosta. Isso é que forma a identidade dela, é quem ela é em essência. Você já reparou que sempre que você cria conexão com alguém muito forte, né, tendo tempo dedicado, tendo intencionalidade naquela conversa, às vezes é porque você tem algo da identidade que é similar. E você pode utilizar isso para muitas situações. Eu diria que as melhores conversas são aquelas que você não termina porque você sempre consegue captar algo da identidade da outra pessoa. Isso vai gerando novas conversas. Então, eu, por exemplo, eu tenho temas de interesse, né? Temas que eu gosto muito. Eu lembro que na faculdade eu escrevia muito sobre maternidade, escrevia muito sobre inclusão de pessoas com deficiência. Esses eram os dois principais. E tragédias também, tragédias humanitárias. Isso é algo que eu me identifico de alguma maneira. Então, sempre que alguém vinha para mim e queria conversar sobre isso, eram horas de conversa, porque é um tema de interesse, está relacionado a quem eu sou. E eu não sou só os meus interesses, né? Tem várias questões relacionadas à minha cosmovisão, ao óculos que eu uso para enxergar a vida, que você, numa conversa, você pode captar o de alguém, entende? Então, a gente tem corrido tanto que o nosso tempo de disponibilidade para perceber a outra pessoa é tão pequeno que a nossa comunicação ela fica muito fragilizada em todos os sentidos. As nossas relações humanas têm sido fragilizadas. Grande parte disso porque tem muita gente que briga aí no WhatsApp, nas redes sociais, justamente porque naquele ponto ali específico, e a gente já entra numa outra questão, mas que é importante lembrar, naquele espaço você não tem acesso a determinados atributos da comunicação que tornam ela 100% efetiva para gerar conexão. Mas ainda assim, mesmo nas redes sociais, a gente consegue criar conexão. Só que a gente não tem utilizado esse meio com o tempo necessário, com a intencionalidade necessária e, por fim, com a identidade da outra pessoa atrelada à sua identidade. Isso faz com que a gente esteja basicamente corrompido na nossa maneira de dialogar, porque os nossos diálogos eles acabam muito rápido. E quando eles vingam, a gente às vezes tem a sensação de que mesmo que converse, não conhece 100% da outra pessoa, ou não foi eficaz na nossa comunicação, ou teve um ruído muito grande na comunicação, porque a gente não conseguiu utilizar esses pilares. Tem algo que eu uso muito para minha vida. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, que é o ciclo da compreensão. Eu tenho utilizado mais isso sempre que eu posso. Por quê? Às vezes eu percebia que eu tinha uma conversa com alguém, eu recebia uma instrução ou eu dava uma instrução e a comunicação não era efetiva, depois tudo estava trocado. Você já sentiu no seu ambiente de trabalho ou você está resolvendo alguma questão das suas relações mesmo e você sente que você falou A e a pessoa entendeu B, porque as interpretações elas são múltiplas e aconteceu C? Pois é, muito está relacionado a esses pilares e existe uma forma de você conseguir driblar isso de alguma maneira na sua comunicação, que é o que eu chamo de ciclo da compreensão. Que nada mais é do que, sempre que você escutar algo, escute, pense nisso, reproduza com a sua boca e confirme com outra pessoa. Então, se eu recebi uma instrução do meu chefe, claro, eu preciso que você vá até a empresa X e comunique essa questão. Um exemplo bem aleatório. Eu vou olhar para ele e vou falar, então,
eu vou levar essa informação, você pode até inverter, né? Eu vou levar essa informação para a empresa X. Isso vai fazer com que ele confirme e que você tenha convicção de que você compreendeu totalmente aquela mensagem. O nosso processo comunicativo, ele basicamente tem quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem. Até aí tudo bem. Aí você tem um canal, que é a maneira como você envia essa mensagem, né? Você tem também um código, que no nosso caso aqui tem sido a língua portuguesa. É o código que a gente usa, o idioma que a gente usa. E você tem algumas outras questões, a mensagem em si. Mas vamos colocar esses 5 primeiros. Então, quem fala, quem recebe, o meio que fala, o código que está falando e o que está falando em si. Isso aí já dá pano para manga. Então, esse é o nosso processo de comunicação. Quando a gente tem ruídos no meio desse processo, pode ser que essa mensagem que essa pessoa quer passar para ela se perca, simplesmente. Então, o ciclo da compreensão é basicamente você que recebeu, você devolve para que essa pessoa confirme que você entendeu da maneira correta. Eu gosto muito desse tema porque eu acredito muito que a comunicação faz com que a gente consiga alcançar, primeiro, uma conexão genuína com as pessoas que a gente quer, as pessoas que a gente quer ter por perto. Mas também porque eu acredito muito que ela facilita a nossa maneira de liderar ou ser liderado, de cumprir ou acabar não cumprindo ali alguma determinada demanda que você tem, uma determinada situação, simplesmente porque a gente não conseguiu ser claro na nossa comunicação. É a comunicação que faz a gente ser visto e lembrado da forma que a gente gostaria, porque a gente comunica, não só com as palavras, mas de muitas outras formas, aquilo que a gente quer. E você, quando você tem intenção disso, as coisas realmente acontecem. Então, a comunicação, os diálogos, as nossas relações, elas podem e devem estar baseadas nesses pilares de dedicação, de atenção, porque a gente acha que é tudo muito natural. Eu falo um idioma, então eu sou capaz de me comunicar, mas não é assim. Existem muitas questões que fazem com que você seja claro, objetivo, conciso. A sua comunicação pode te levar a novos lugares e eu quero te ajudar muito nisso, estou aqui para isso. E é isso, então aproveita e me conta aqui qual que é a sua dificuldade de comunicação, do que você tem medo, o que você tem sentido dos seus diálogos. Se você precisa de mais exemplos, enfim, me dá o seu feedback aqui, que a gente vai indo junto, já curte o vídeo, comenta, compartilha, essa coisa toda que você já sabe. Um beijo e até a próxima aula.